Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e eu vou responder mais questões sobre notação O. Bom, dito isto, primeiro vamos começar aqui com a primeira com a ele está perguntando o seguinte: n ao quadrado menos 2n é da notação θ de n ao quadrado? Bom, sim, porque o termo dominante aqui é n ao quadrado e ele está sendo dividido por algo, ok. Mas esse algo é um outro n? Não, é uma constante. Logo, isso não altera a ordem dominante dele, que é de n ao quadrado. Por isso, como essa afirmação é verdadeira, afinal tendendo ao infinito, n ao quadrado continuará a ser n ao quadrado, independente se está sendo dividido por uma constante ou dividido por uma coisa que não é ele mesmo. Logo, a gente vai fazer isso, né, tendendo a zero, logo a zero n ao quadrado, logo isso é verdade. Por isso, vamos comprovar isso com notação O e com notação θ, ou em notação ômega, porque ele é da notação θ, afinal ele é igual a ele mesmo. Bom, concordam comigo que n ao quadrado sobre 3 menos 2n, ele tem que ser notação O. N ao quadrado vezes c. Ok? Bom, olhando já de cara, o que é que ele está dizendo aqui? Veja, n ao quadrado sobre 3, ele com certeza consegue ser menor ou igual a n ao quadrado sobre 3. Afinal, ele mesmo é igual a ele mesmo, né? Agora, ele subtraído de uma parte dele, com certeza não será maior do que a constante que acompanha ele. E qual é a constante que acompanha ele? É 1 sobre 3, porque n ao quadrado multiplicado por 1 sobre 3 dá 1 sobre 3. Logo, minha constante precisaria ser 1 sobre 3. E isso é verdade se você olhar aqui para todo n já sendo zero, por exemplo. Afinal, se você troca tudo isso aqui por zero, você vê. Mas caso alguém esteja com dúvida, eu posso fazer as comprovações. Por exemplo, n ao quadrado sobre 3 com menos 2n tem que ser maior ou igual a quem? A n ao quadrado sobre 3. Se eu passo para cá e esse para cá, ficaria como? Que 0n tem que ser menor ou igual a 2n. Dividindo isso aqui por n, ficaria o quê? Que n precisa ser menor ou igual a quem? A 2. 0n, né? 0n tem que ser menor ou igual a 2. Logo, simplificando, ficaria como? Que n precisa ser menor ou igual a 2 dividido por 0. Logo, 0. Isso é verdade para todo n que é maior que n0. Dito isto, vamos fazer a comprovação θ, ou a comprovação em ômega dele. Bom, vamos lá. Agora é o seguinte, n ao quadrado sobre 3 menos 2n precisa ser maior ou igual a n ao quadrado sobre 3. Veja, se fosse apenas n ao quadrado sobre 3, ele com certeza seria maior ou igual a n ao quadrado sobre 3. Ou seja, só que agora é subtraindo de uma parte. Agora essa parte é outro n ao quadrado? Não. Então minha constante precisa só ser o quê? Menor que 1 sobre 3. Se a minha constante for menor que 1 sobre 3, porque isso aqui tendendo ao infinito, não importa. O único termo dominante aqui é quem? Será o n ao quadrado. Por isso, basta que minha constante seja menor que 3, que 1 sobre 3. E eu encontrarei algum valor que atenda a essa resposta. Terá um n suficientemente grande para atender a essa resposta. Dito isto, eu vou comprovar utilizando, por exemplo, a constante sendo 1 sobre 4. Afinal, ele precisa ser menor do que ele era antes, já que ele está sendo subtraído de uma coisa. Logo, ficaria n ao quadrado sobre 3 com menos 2n tem que ser maior ou igual a n ao quadrado sobre 4, né? Porque é 1 sobre 4, enfim. Encontrando o MMC disso aqui, para deixar mais simplificado, eu faria o quê? Primeiro eu divido por n, porque todos têm n, e depois eu multiplico por 12.
Logo ficaria 4n menos 24 tem que ser maior ou igual a quanto? 3n. Trocando os lados, né, ficaria o quê? 4n menos 3n precisa ser maior ou igual a 24. Logo, n precisa ser maior ou igual a 24. Isso é verdade para todo n sendo maior do que n0. Ou seja, minhas constantes apresentadas foram que com c é 1 sobre 4 e que n é 24. Se você tentar resolver essa questão utilizando qualquer valor abaixo de 24, isso aqui não vai funcionar. Você teria que usar uma constante o quê? Ainda menor que essa. Agora, se você usar qualquer valor acima de 24, basta utilizar essa constante e você vai ter que a sua resposta é esta. Ok? Dito isto, vamos fazer a letra B. É 2n ao cubo com menos raiz de n sobre 7 é da ordem ômega de n ao cubo. Lembram do que eu disse? Que uma coisa subtraída de uma parte pequena dela, estão tendendo ao infinito, n ao cubo subtraído de raiz de n é uma parte ínfima dele. Logo, tudo que eu preciso comprovar é o quê? É que 2n ao cubo menos raiz de n sobre 7 precisa encontrar uma constante que comprove isto. E qual constante eu consigo utilizar? Bom, como raiz de n sobre 7 não é n ao cubo, eu posso usar algo menor que... Veja, qual a constante que acompanha aqui o 2n ao cubo? É o 2, certo? Basta utilizar uma coisa menor do que 2. Para ser especificamente exato, eu poderia usar... A constante poderia ser 2n, poderia ser 2 dividido por 2, menos 1 sobre 7. Que aí ficaria quanto? 14 sobre 14 com menos... Veja, perdão, eu errei aqui. 2 sobre 1. E aqui ficaria o quê? Com menos 1 sobre 7. Para ser bastante exato, minha constante poderia ser 13 sobre 7. E isso aqui já seria verdade para n sendo 1. Só que, veja, não existe uma constante absoluta perfeita. Basta você encontrar uma constante que satisfaça a sua equação. Veja, esse é o valor máximo para a sua constante. Qualquer valor abaixo disso é verdadeiro. Ou seja, eu vou utilizar 7 sobre 7. Logo, 1. Então, vou comprovar isso aqui com a minha constante sendo 1. Logo, ficaria como? Tem que ser maior que 1n ao cubo. Aí, como é que eu responderia isso? Bom, neste caso aqui, a gente teria que usar... A gente tem que tirar, né, a raiz quadrada de n. E para fazer isso, a gente pode fazer log de tudo isso. Botar tudo isso em log, aí ficaria o quê? Log de 2. Log de 2, por exemplo, com mais o log de n ao cubo, que é o mesmo que o quê? 3 log de n, com menos 1 sobre 2 log de n, com menos log de 7. Precisa ser menor que o quê?
que o precisa ser maior ou igual a quanto? Ao log a 3 logs de n. Fazendo a simplificação, ou seja, vamos dizer que seja na base 10, eu trato tudo isso como expoente, eu acabaria tirando tudo isso daqui, certo? Ou seja, ficaria quanto? 2 com mais 3n com menos 1 sobre 2n com menos 7 tem que ser maior ou igual a quanto? A 3n. Utilize a propriedade logaritmo, retire o logaritmo, enfim, bem tranquilo isso aí, né? Como visto nas aulas passadas. Então, multiplicando isso tudo por 2 para encontrar o meu valor, na verdade nem precisa, pode deixar assim mesmo, porque vai ficar o quê? Né? 3n com menos 1 sobre 2n com menos 3n. Vai dar 0,5n, né? Menos 0,5n tem que ser maior ou igual a 7. Aí você teria que inverter o sinal. Ficaria 0,5n tem que ser não, perdão. 7 não. É menos 7 com mais 2, menos 5. Passando para o outro lado, ficaria 5. Aí, consequentemente, você teria que trocar o sinal, né? Para averiguar. Porque, veja, olha o limbo que fica. Fica isso aqui. Menos 5. Concordam comigo? Pronto. E aí, o que é que vai acontecer? Vou multiplicar tudo por 2, ou seja, n precisa ser menor ou igual a menos 10. Deixa eu ver até se eu escrevi isso certo. Porque existe a chance de eu estar equivocado. Mas se eu não me engano... Pronto. Não, na verdade é isso mesmo, perdão. Não existe n negativo. A gente tem que trabalhar com n sendo positivo. Ok? Ou seja, ficaria n tem que ser menor ou igual a 5 a 10. Deixa eu ver se eu... Acho que eu errei alguma coisa aqui, gente. Ai, toda hora eu erro alguma coisa. Não aguento mais. 3n menos 1 sobre n menos 3n ficaria menos 0,5n. Isso é verdade. Ok. Tem que ser maior. Menos 0,5n tem que ser maior do que menos 7. É menos 7 mesmo? Entendi. É que eu errei, né? O que é que está acontecendo aqui? Seria, veja, o que é que eu errei aqui em questão do logaritmo? Quando você tem log de, por exemplo, 8 dividido por 2, é o mesmo que você dizer o log de 8 com menos o log de 2. Logo é 3, aqui é 1, ficaria 2, que é justamente o log de 4, que é justamente 2. Agora, quando você tem menos log
de 8 sobre 2, você vai ter o quê? Menos, entre parênteses, o log de 8 com menos o log de 2. Porque resolvendo isso aqui, dá menos o log de 4. Ou seja, você troca os sinais. Logo, seria menos o log de 8 com mais o log de 2. Logo, isto é quanto? É menos 3 com mais 1 dá menos 2. Diante disso, o que foi que eu errei? Tá vendo aqui que era menos raiz de n sobre 7? Aí eu falei menos log de 7. Não era menos, era mais. E aqui ficaria mais 7. E agora sim, ficaria... prestem atenção aqui. Aqui passaria, ó, mais 7 com 2, 9. 9 negativo. Por que ênfase nisso? Porque precisaria que 0,5 n fosse maior ou igual a menos 9. Aí eu inverto o sinal. Aí vai dar o quê? N precisa ser maior, menor ou igual a quem? 18. Logo, a minha resposta poderia ser qualquer número abaixo de 18. Qualquer número abaixo de 18. Ou seja, não é qualquer número abaixo. Logo, se eu utilizar o próprio zero, aí eu lhe pergunto, veja, n tem que ser abaixo de 18. Ele está dizendo que n tem que ser abaixo de 18 para dar certo, né? Ok, interessante. Logo n podia ser até mesmo o próprio zero. E isso seria verdade para todo n sendo maior que n0. Dito isto, por que ele está dizendo de 18? Não tem que ser maior ou igual ao próprio n? Ou seja, n pode ser qualquer valor, Só que tem que lembrar do conceito de análise de algoritmos, que todo problema, n representa o tamanho de um problema. E todo problema pode ser maior ou igual a zero. Logo, a gente poderia... E isso é verdade já a partir de n sendo já igual a zero. Por isso que é verdade. E eu vou comprovar para vocês que isso é verdade. Por exemplo, 0 menos 0 sobre 7 é maior ou igual a 0. Ok, isso é verdade. Vamos para o outro caso. A é n vezes raiz de n. Bom, ainda vai continuar a verdade. Mas tudo bem. A gente faz aqui e vai dar a mesma coisa. Vocês vão ver. Porque isso aqui não representa o valor que eu queria encontrar. É porque, assim, aqui pode ser qualquer coisa. O mesmo método que eu fiz dá certo, ok? Diante disso, eu vou provar com dois casos, tá? Minha constante é sempre 1, ok? Então aqui vai ficar como? Vai ficar 2 menos 1 vezes 1 sobre 7. Isso com certeza é maior do que apenas 1. Agora se fosse 2, por exemplo. Vai ficar o quê? 2 vezes 8, 16. 16 menos, vou fazer com os dois casos ainda, só para provar meu ponto para vocês. 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é 1, alguma coisa. Então eu vou considerar como o maior valor possível. Eu vou considerar até como 3, né?
sobre 7 é maior ou igual a 2 ao cubo? 8? Com certeza. E se for apenas raiz? Aí vai ser 16 menos raiz de 2 sobre 7, 1,4, né? Sobre 7, com certeza é maior que 8. Ou seja, por mais que eu tenha errado a equação, pelo fato deste valor ser uma ínfima parte de n ao cubo quando isso tende ao infinito, as minhas comprovações, que no caso basta a minha constante ser menor do que 2, ou seja, para ser extremamente exato, teria que ser menor que n ao cubo, por exemplo, teria que ser menor que 2n ao cubo com menos n ao cubo sobre 7. Colocando isso em evidência, os n ao cubo, minha constante bastaria ser menor ou igual a 13 sobre 7, e isso daria certo. Logo, eu escolhi 7 sobre 7 e eu comprovei que deu certo. Afinal, 7 sobre 7 é justamente a constante sendo igual a 1. E com isso fiz minhas comprovações. Se alguém ficou confuso, eu dou um desafio de você mesmo fazer o que eu fiz aqui, usando logaritmo, só que considerando que seria multiplicado por n. Ou seja, teria um mais n aqui, enfim. O ponto é que ia ficar, por exemplo, se eu fizesse do jeito correto, ia ficar dessa forma aqui, ó. Ia ficar n vezes raiz de n. N vezes ficaria menos n com menos raiz de n, ou seja, ia ficar quanto? Ia ficar menos 1,5n precisa ser menor que 18. E o menor valor possível para n, ele precisa ser menor. Ok, então qualquer valor abaixo de 18 daria certo. Logo, qual valor seria possível para n? Novamente o n0. É por isso que essa seria a resposta. Se alguém teve dúvida, por favor, pode perguntar. Se essa aula ficou confusa, eu posso regravar. Mas, se você chegou até aqui, creio eu que talvez você tenha entendido já. Você já tenha conseguido pegar a noção. Se não, por favor, comente e, enfim, eu posso tentar lhe ajudar em relação a isso, ok? Mas, muito obrigado a quem ouviu até aqui e é isto.